Olá, meu nome é Vitória Caroline Schultz Barbosa. Eu participei do PIBIC, fomentado pela Fundação Araucária, na UniOeste, no campo de Marechal Cândido Rondon. O título do meu trabalho é Cultivo de milho solteiro e em consórcio com Urucula brisantha, sob concentrações de alumínio em profundidade. Minha orientadora foi a professora Maria do Carmo Lana, meu co-orientador é o professor Paulo Rabelo de Oliveira. Bom, o milho ele é uma cultura originária da América Central e do Sul e apresenta elevada versatilidade e adaptabilidade. Devido a essas características, ele foi difundido mundialmente e tornou-se uma das culturas mais importantes para a economia mundial. Além disso, segundo os dados do IBGE, ele apresenta uma elevada importância para o PIB brasileiro, sendo o segundo produto agrícola mais produzido no país, ficando atrás apenas da soja. Bom, na década de 70, o gênero Brachiaria, que atualmente é Urucoa, foi introduzido no Brasil e nos 30 anos seguintes, diversas espécies foram cultivadas no país. A forrageira, ela produz boa cobertura de solo e melhora as condições físicas, químicas e biológicas. Já o alumínio é o elemento metálico mais abundante da crosta terrestre e em solos ácidos ele se torna solúvel, podendo apresentar elevada toxicidade e inibir o crescimento radicular. Além disso, ele pode afetar a membrana plasmática e ocasionar a redução na absorção de outros nutrientes, como é o caso do cálcio e magnésio. Conforme isso, surgiu o objetivo do trabalho, que consistiu em avaliar o desenvolvimento do milho solteiro e consorciado com a forrageira, submetido a diferentes concentrações de alumínio em profundidade. Bom, sobre o meu material e métodos, o experimento ele foi conduzido na Estação Experimental de Horticultura e Cultivo Protegido Mário César Lopes, que pertence ao UniOeste, no campo de Marechal Cândido Rondon. Para o desenvolvimento do experimento foram utilizadas plantas de milho solteiro e consórcio com Urucula brisantha. O cultivo foi realizado em ambiente protegido, em vasos com capacidade de 21 litros, preenchidos com solo classificado como loto-solo vermelho troférrico, de textura argilosa. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados no esquema fatorial 5:2, sendo 5 concentrações de alumínio, que são 0, 0,4, 0,8, 1,2 e 1,6 centimol de carga por decímetro cúbico, e duas modalidades de cultivo, que é o milho solteiro e o milho consorciado com forrageira, além de 3 repetições. Bom, é importante ressaltar que as plantas cultivadas apresentam diferentes graus de tolerância à presença de alumínio, e os níveis críticos para esse elemento podem variar entre 0,1 e 2,5 centimol de carga por decímetro cúbico. Bom, todos os vasos eles receberam adubação química, utilizando a quantidade de 300 mg por decímetro cúbico de fósforo, 75 mg por decímetro cúbico de potássio, que foram misturados no momento do preenchimento dos vasos. Nitrogênio foi utilizado uma dose de 120 mg por decímetro cúbico na forma de ureia, que foi dividida em 3 aplicações semanais a partir do estádio de V4. As concentrações de alumínio elas foram impostas apenas no solo contido em anéis de PVC, que possuem um diâmetro de 24 centímetros e altura de 10 centímetros, e que foram posicionados a 15 centímetros de profundidade nos vasos. Foi utilizado o cloreto de alumínio PA em forma de solução e a umidade dos vasos foi mantida próxima à capacidade de campo através de irrigações diárias. Bom, o material e métodos. A semeadura do milho foi realizada utilizando 5 sementes de milho e 15 sementes de Urucula por vaso. O desbaste foi realizado mantendo 2 plantas de milho no tratamento de milho solteiro e 2 plantas de milho e 3 de braquiária no tratamento de milho consorciado. As plantas elas foram cultivadas por cerca de 60 dias e então cortadas rente ao sol. Nas plantas de milho foi avaliada a altura de plantas, diâmetro de colmo, matéria seca da parte aérea e concentração de alumínio no tecido foliar.
A altura de plantas foi determinada medindo-se do nível do solo até a inserção da última folha. O diâmetro do colmo do milho foi mensurado com o auxílio de um paquímetro digital no segundo entrenó, contado a partir do nível do solo. Na forrageira, foi avaliada a altura de planta, número de perfilhos, matéria seca da parte aérea e concentração de alumínio no tecido foliar. A altura de plantas foi determinada medindo do nível do solo até a inserção da folha bandeira, e a parte aérea das plantas, tanto de milho quanto de braquiária, foi colocada para secar em estufa de circulação forçada de ar, uma temperatura de 60 graus Celsius por 72 horas, para a determinação da massa seca. E depois das avaliações, o material vegetal foi moído em moinho e uma amostra passou por digestão úmida nitroperclórica. Nos extratos, os teores de alumínio foram determinados através de espectrofotometria de chão. Os resultados obtidos foram submetidos ao teste de normalidade e homogeneidade, seguido de análise de variância. E as análises estatísticas foram realizadas por meio do programa CISVAR. Sobre os resultados e discussão. As concentrações de alumínio não resultaram em efeitos significativos em nenhuma das características avaliadas. No cultivo consorciado entre milho e urucloa, houve significância apenas para o diâmetro do colmo do milho, como está na tabela 1. Bom, segundo alguns autores, a densidade de 4 a 6 plantas por metro quadrado da forrageira, no geral, não vai comprometer a produção dos grãos. A interação entre o consórcio e as concentrações de alumínio foi significativa apenas para as concentrações de alumínio do tecido foliar do milho e da braquiária. Segundo alguns autores, a maioria das culturas anuais de interesse econômico não acumulam significativamente alumínio na parte aérea. Dessa forma, não é possível atribuir que a presença do metal no tecido foliar vai afetar o peso ou área foliar, número de perfilhos ou altura de plantas. O teor de alumínio no tecido foliar da braquiária apresentou o comportamento quadrático inverso, onde o ponto mínimo foi de 0,68 centimol de carga por decímetro cúbico, demonstrando que a menor concentração no tecido foliar foi de 395,55 mg por quilo. De acordo com Kai e outros autores, a fertilização química com nitrogênio gera um processo de acidificação no solo, e com o cultivo das plantas e a adubação química realizada, o alumínio que estava retido no solo foi disponibilizado para as plantas de milho e braquiária, o que pode justificar as concentrações de alumínio no tratamento zero. A concentração de 0,69 centimol de carga por decímetro cúbico de alumínio no solo resultou em 638,46 miligramas por quilo de alumínio no tecido foliar das plantas de milho solteiro. No cultivo consorciado, a concentração de 1,01 centimol de carga por decímetro cúbico de alumínio no solo resultou em 695,56 miligramas por quilo de alumínio no tecido foliar do milho. Dessa forma, nota-se que na presença da urucloa houve um aumento nas concentrações de alumínio no tecido foliar. Bom, por fim, pode-se concluir que as concentrações de alumínio não influenciaram o acúmulo de matéria seca das plantas de milho e de braquiária. A presença da braquiária não prejudicou o desenvolvimento do milho, e na ausência e na presença da braquiária, os teores de alumínio no tecido foliar do milho foram crescentes até 0,69 e 1,01 centimol de carga por decímetro cúbico de alumínio, respectivamente. Por fim, gostaria de agradecer à Fundação Araucária pela concessão da Bolsa de Iniciação Científica e agradecer também a atenção de todos. Muito obrigada.